pessoal, mais uma aula do nosso curso de História do Brasil. Lembre-se, baseado no nosso curso História do Brasil para o Enem. E você deve ler o capítulo e fazer os exercícios. Então, o nosso livro está no site da Amazon e você pode, inclusive, fazer contato conosco. Tem material de contato, tá aí na nossa playlist também. Então, nosso tema de hoje é a questão do ciclo do ouro, certo? Nós já falamos aqui de outras atividades econômicas do Brasil colonial, que foi a exploração do pau-brasil, exemplificamos, tem o vídeo aí para você. Apresentamos a questão do ciclo da cana-de-açúcar, suas características, sociedade, exploração econômica, quais eram as parcerias, com quem ficava, os valores que eram produzidos por essa atividade econômica. E agora nós chegamos ao momento de falar do ciclo do ouro. Então, na aula sobre os bandeirantes, nós mostramos para você que em 1693, naquele embrenhamento, naquele adentramento, né, para o território brasileiro, os bandeirantes conseguiram, então, em 1693, nas Minas Gerais, na capitania de Minas Gerais, encontrar ouro, tá certo? Então, foi aquele alvoroço geral. Por quê? Você se lembra que desde o início do processo de ocupação do território brasileiro, a intenção dos portugueses era movida por um tal metalismo, né? Que era um dos princípios do mercantilismo, que é a política econômica do Estado Nacional, do absolutismo. Então esse metalismo valorizava a posse, o descobrimento de metais preciosos, tá certo? Principalmente ouro e prata. Então, quando se descobre isso, essa notícia virou uma, vamos dizer assim, uma febre. Eu, inclusive, faço um paralelo. Existe um filme nacional que eu sugiro que você veja, que é Serra Pelada, tá certo? Então, um filme nacional que trata sobre a questão de Serra Pelada. Então, no Brasil, nos anos 70, anos 80 e tal, quando se começou a exploração de Serra Pelada, foi aquela loucura, as pessoas saíram de locais diversos, abandonaram suas famílias, suas casas, seu trabalho e foram para a exploração do ouro em Serra Pelada. Então, um verdadeiro formigueiro humano e tal. Então, isso dá para a gente ter uma ideia do que acontecia lá naquela época, tá certo? Então, esse descobrimento do ouro, né, que era o grande objetivo dos portugueses, gerou algumas consequências, né? Então, primeiro, a questão do seguinte, veja que também a gente já colocou no ciclo da cana, que nós estamos aí no final do século XVII com a falência da economia canavieira. Tá certo? Por conta da concorrência nas Antilhas, por conta do açúcar de beterraba desenvolvido na Europa, né, queda de preço, etc., tal, lei da oferta e da procura. Então, tudo isso acaba por prejudicar essa atividade. Então, veja bem, quem tinha capital e estava lá com escravos, quem tinha condição, animais e tal, começa a deslocar esse capital, esse recurso, esses escravos para a região das Minas. Tá certo? Então, houve esse deslocamento. Então, você tem aí um uso dessa mão de obra escrava que saiu da cana e se deslocou para lá. O centro econômico que estava desde o início do processo de plantio da cana-de-açúcar, né, com a capitania de Pernambuco, Paraíba, hoje o estado do Rio Grande do Norte, a Bahia, tal, concentrava aí a grande quantidade de engenho no território brasileiro, estava no Nordeste. Então esse centro econômico vai para o Sudeste, tá certo? Na região, notadamente nas Minas, depois para o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, etc. Mas fica aí notadamente nessa questão. E há uma explosão populacional. Então você tem aí milhões e milhões de pessoas, fala-se alguma coisa da ordem de 3 milhões, que teria se deslocado, vindo de Portugal. Então foi um acontecimento, tá certo? Uma coisa importante é o seguinte: como se dava essa exploração lá nessa região? Bem, essa exploração ela era o chamado ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É aquele ouro que está nas camadas mais superficiais. Então você pega, por exemplo, a exploração na África do Sul, ela é mais profunda. Então você tem minas que adentram no solo por centenas e centenas de metros e tal. Então o nosso era aquele ouro que era recolhido com as bateias, você deslocava um fluxo de ouro e tal, e você usava aquele tipo uma peneira, que você vê aí que o pessoal usa para peneirar farinha e tal, e fazia e tal. Então você tinha dois tipos de exploração: a exploração individual, onde cada um ia por si, os pequenos exploradores, tá certo? Escravos foragidos, livres, mestiços, portugueses, etc. e tal, e esses caras vão fazer esse tipo de coisa. E o grande explorador, que era esse cara que tinha capital, que deslocou o seu investimento lá do Nordeste e veio para a região das Minas. Então era um trabalho mais profissional,
usando escravos em grande quantidade e tal, então aí tem essa questão. Registre-se também que o auge vai acontecer aí em torno de 1720 a 1760. Então você consegue aí extrair toneladas de ouro nas Minas Gerais. Inclusive, muitas e muitas vezes maior em termos de importância econômica do que as minas de prata de Potosí na Bolívia, que os espanhóis exploravam, por exemplo, tá certo? Então esse quantitativo é uma coisa de chamar a atenção. Então o Brasil na época era o maior produtor de ouro, inclusive. Só que aí tem uma questão, que é a questão do desperdício de uma oportunidade que os portugueses fizeram, jogaram fora. Então deslocaram milhões e milhões, hoje seriam bilhões de dólares com essa extração de ouro, tá certo? Se você for atualizar. Só que o rei fez reformas em palácios, reformas em igrejas folheadas a ouro, tá certo? Dava presentes, o rei português, por exemplo, ele dava presentes em barra de ouro. Então alguém fazia um aniversário, um rei de um país vizinho, um amigo, ele dava um presente, uma filha, um parente, alguém e tal. Então é para você ter ideia, tá certo? Então isso era uma coisa que assim se desperdiçou muita coisa, né? E fala-se que esse ouro acabou na Inglaterra. Por que esse ouro acabou na Inglaterra? Porque Portugal e Espanha, em 1703, assinaram um tratado chamado Tratado de Methuen. Methuen é o nome do embaixador inglês que tratou isso com os portugueses. E esse tratado fazia com que os portugueses comprassem tecidos e outras matérias manufaturadas ingleses e exportassem para eles vinho, então panos e vinhos, tá certo? E esse aí é o começo da dependência econômica, ou a consolidação da dependência econômica de Portugal para com os ingleses. Então os ingleses financiaram a Revolução Industrial, que é outro tema que a gente fala depois, em cima desse ouro dos portugueses, tá certo? Então é importante aí a gente falar também da questão da sociedade. Então, como a gente caracterizou a sociedade da cana, aqui a gente vai falar o seguinte, que você vai ter uma sociedade que é patriarcal, então os homens mandam, tem o poder de mando, poder de vida e de morte, etc. e tal. É extremamente estratificada, você tem várias camadas, porque você tem prestador de serviço, o ferreiro, o vaqueiro, você tem o açougueiro, você tem ourives, você tem uma série de homens livres que estão aí prestando serviço para essa elite que está gerenciando, dominando essa exploração. E na base você tem os escravos, tá certo? Essa sociedade é urbana, então cidades como Vila Rica, né, atual Ouro Preto, você tem aí Barbacena, Congonhas, uma série de cidades, aquelas cidades históricas ali, relativamente perto de Belo Horizonte e tal, que você pode, se tiver a oportunidade, visitar e conhecer, tá certo? E essa sociedade, ela era um pouco diferente da cana, porque ela tinha uma certa possibilidade de mobilidade. Então, por exemplo, um escravo que roubava, escondia um ouro ali, ele poderia comprar a sua carta de alforria, tá certo? Então, você tinha pessoas que conseguiam ficar ricas e que elas, de repente, iam para o topo, né, da pirâmide social da época e tal. Então, registro também alguns conflitos, por exemplo, em 1709, a Guerra dos Emboabas, tá certo? O que era Emboaba? Emboaba era o termo pejorativo para os almofadinhas, para aquelas pessoas que vinham para Minas. Então, esses forasteiros enfrentaram os bandeirantes perderam, porque eles eram portugueses e tinham o apoio da coroa e tal, então acabaram porque os bandeirantes queriam o privilégio, né, o monopólio da exploração do ouro e acabaram perdendo, porque o que interessava o rei era cobrar o quinto, cobrar os 20% que ele tinha direito. Outra questão importante aí, em 1720, em cima desse quinto, o rei resolve, o governador, recebe a ordem de criar a Casa de Fundição, que só veio a funcionar em 1725. Mas aí isso gera a revolta de Filipe dos Santos. O que foi? Os produtores de ouro, os mineradores devendo esses 20% que tinham que pagar o quinto, quando obrigou que esse ouro, para evitar contrabando, né, desvio, tinha que ser feito barra. Então todo o ouro tinha que ser entregue na casa de fundição, fazia uma barra, colocaram o símbolo real e em cima disso separava os 20% do rei já em formato de barra também, lingotes, e eram entregues a parte do minerador para ele também nesse formato. Então só podia ter ouro. Se fosse encontrado ouro em pepita, em outra forma, era apreendido e era multado e respondia processo, tá certo? Então o que é que aconteceu? A elite dos mineradores se organizaram e tinha um líder que era um pequeno comerciante chamado Filipe dos Santos, que acabou sendo sufocado. O governador foi habilidoso, contornou, sufocou a revolta e esquartejou, matou
Salvou, salgou, deu um exemplo, Felipe dos Santos. E já no final do processo nós vamos ter a Inconfidência Mineira, que é exatamente, começa a partir dos anos 1760, 1780, o ouro a escassear, a coroa exige, cobre, começa a fazer a história da derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, e isso gera uma pressão, a insatisfação, é um verdadeiro caldeirão ali. Então será objeto, né, a Inconfidência Mineira, os movimentos de contestação ao Pacto Colonial, a questão do iluminismo, da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, tudo isso é objeto de aulas futuras que nós vamos tratar aqui. Então, no mais, obrigado, curta aí, divulga e até a próxima.